Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18/7, nós vamos meditar em Provérbios, do capítulo 8 ao capítulo 11. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Você que estava acostumado com o livro de Salmos, alguns que eram bem pequenininhos, não é? Agora, aqui em Provérbios, é uma abundância de versículos, isso mesmo, capítulos longos, né, de 36 versículos, o capítulo 8, ele tem 36 versículos, o capítulo 9 tem 18, o 10 já tem 32, capítulo 11 tem 31 versículos, então é muita informação, né? É muito conteúdo aqui no nosso Priorizando a Palavra de Deus. E capítulo 8, ele vai começar a falar sobre a sabedoria. E você vai ver que isso vai ter uma sequência, você vai ficar expert em sabedoria, isso mesmo. No capítulo 8, a sabedoria pede para ser ouvida. É isso mesmo. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouça, porque o entendimento vai levantar a voz. No alto dos montes, junto aos caminhos, a sabedoria coloca-se nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês, levanto a minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Então, lembra só, discernimento é a capacidade de eu escolher entre o bem e o mal, né? O discernimento me chama para prestar atenção na hora da tomada de decisão. Então ela fala aqui: vocês que são inexperientes, mostrem discernimento. Ó, se você não tem experiência, pare, pense, observe. O discernimento é para isso, observar na hora de tomar a decisão. Pois bem, vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhe dizer. Tudo digo que é correto, pois falo a verdade. Toda espécie de engano é detestável. E aí, meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e correta para aqueles que têm conhecimento. Escolham a minha instrução em vez da prata, o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que o rubi. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar o conhecimento e o discernimento. Quem teme ao Senhor odeia o mal. Portanto, odeia o orgulho, a arrogância, a corrupção, palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem, e o discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam, as autoridades emitem decretos justos. Com a minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam, e os que procuram, por certo, me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais do que o ouro, mais do que o ouro puro, e o meu rendimento é melhor do que a fina prata. Ando em retidão, nos caminhos da justiça, e os que amam recebem riqueza como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes da criação, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde as eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse das suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem colinas. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu.
Quando traçou o horizonte sobre os oceanos, estava lá. Quando ele pôs nuvem no alto, quando estabeleceu as fontes mais profundas das terras, estava lá. Quando ele determinou os limites do mar, para não avançarem além das divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença, como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me. Por todos os que seguem o caminho são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Felizes os que me ouvem e os que ficam à minha porta todos os dias esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam, amam a morte. Capítulo 8, ele é uma continuação. Ele diz, a sabedoria construiu a casa, ergueu 7 colunas, preparou um grande banquete, misturou vinhos, arrumou a mesa, enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ele chama, venham minha casa, venham todos os ingênuos e os que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu banquete e bebam o vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende zombador recebe insulto como resposta, e quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não dê trabalho de repreender um zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá em sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, e o conhecimento do santo resulta no seu entendimento. Então, esse texto nós já repetimos ele lá atrás, novamente aqui. A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará sua vida longa. Quem não quer ter vida longa aqui nessa terra? Olha o segredo aqui, sabedoria. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. E se desprezar a sabedoria, você sofrerá as consequências. E aí ele vai falou tanto da sabedoria, né? Agora ele vai falar um pouquinho o que é a insensatez. A mulher chama insensatez e é atrevida, ignorante, sem se dar conta disso. Senta-se à porta da casa, do ponto mais alto da cidade. Chama os que passam pelo caminho. Então, você viu, há o chamado da sabedoria e há o chamado da insensatez. Observe, tenha discernimento e opte pela sabedoria, porque caminhar pelo caminho da sabedoria é o temor ao Senhor, que é o princípio. E aqui fala que você vai ter vida longa, só benefícios você terá. Mas a insensatez também é essa mulher que chama a todos os que passam. Já mostra quem ela é. Ela senta-se à porta, clama pelos que passam pelo caminho, ocupados com o seu próprio assunto. Olha só, né? Lá na sabedoria, ela pede para que você tenha discernimento. Discernimento é você parar, prestar atenção antes de decidir algo. Aqui, na insensatez, ela se aproveita daqueles que estão correndo, que não tem tempo de parar e analisar as coisas. Olha só o que ela diz. Venham à minha casa todos os ingênuos e os que não têm juízo, ela diz, água roubada é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. São esses os conselhos da insensatez.
Mal sabem, porém, que ali estarão mortos. Seus convidados estarão nas profundezas da sepultura. Capítulo 10 é um provérbio de Salomão. Você percebeu que alguns têm declarado de quem é, outros simplesmente não têm essa declaração evidente da sua autoria. Mas o 10 é de Salomão e o provérbio de Salomão ele começa falando: filho sábio alegra o seu pai. O filho tolo entristece a sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer os desejos do perverso. O preguiçoso logo empobrece, mas o que trabalha com dedicação enriquece. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênção, mas as palavras dos perversos ocultam a violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe o mandamento de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Quem anda em integridade, anda em segurança, e quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão, ela promove a paz. O ódio provoca briga, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo castiga com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só produz desgraça. A riqueza do rico é a sua fortaleza, a pobreza do pobre é a sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso e quem espalha calúnia é tolo. As palavras do justo são como fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. A bênção do Senhor traz riqueza e Ele não permite que a tristeza te acompanhe. Olha que coisa maravilhosa! E ela continua falando, aqui em Provérbios de Salomão, a tempestade da vida leva embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita o seu chefe. O temor ao Senhor prolonga a vida, mas os dias do perverso são encurtados. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a destruição para aqueles que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas o perverso será removido da terra. A boca do justo oferece conselho sábio, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas a boca do perverso só tem palavra mal. E o capítulo 11, o uso da balança desonesta é detestável para o Senhor, mas ele se alegra dos pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas a humildade, com ela vem a sabedoria. A honestidade guia o justo, a desonestidade destrói os desleais. A riqueza nada ajudará no dia do juízo, mas a vida justa livra da morte. A justiça do justo livra a ambição dos desleais.
os apanham como armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na sua própria força. O justo é salvo no dia da angústia. E olha só, o perverso a recebe em lugar dele. Gente, que coisa extraordinária, né? Então, não, o justo, ele é salvo da angústia. A angústia vai para quem? Para o perverso. Hipócrita, com suas palavras, destrói os seus amigos, mas o conhecimento livra o justo. A cidade inteira comemora o sucesso do justo, todos gritam de alegria quando morre um perverso. A cidade prospera pelos benefícios que o justo traz, mas a palavra do perverso a destrói. A falta de bom senso despreza o próximo, mas a pessoa sensata permanece calada. Fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar as confidências. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Tem muitos conselhos, lhe dá segurança. Quem aceita ser fiador terá problema. Quem evitar esse compromisso está seguro. Nós já falamos sobre essa questão da fiança. Falamos, e há determinação clara da Bíblia sobre isso. De você deve evitar, fuja, não se torne fiador. Temos lá em Provérbios 6 e é repetido aqui novamente. Quem faz o bem beneficia a si mesmo e quem pratica o mal só se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo, ela é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra com aqueles que andam na integridade. A mulher bonita, mas indiscreta, é como anel de ouro no focinho de porco. O justo tem a expectativa de uma recompensa, enquanto o perverso só pode esperar o juízo. Quem dá generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Quem é generoso prospera. Quem revigora, outro será revigorado. Agir com misericórdia atrai misericórdia. Agir com amor atrai amor. Já tem uma frase por aí rodando, né? Gentileza gera gentileza. Pois bem, quem procura o bem encontra favor e quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo florescerá como a verde folhagem. Quem causa problema à família herda vento. O insensato torna servo do sábio. O fruto do justo é árvore da vida e o sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. E assim nós terminamos o capítulo 11. Amanhã nós continuaremos o 12. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos orar, Senhor, e pedindo que o Senhor nos ajude a praticar a Tua palavra, a vivermos conforme os Teus ensinamentos. O livro de Provérbios nos traz esses ensinamentos do dia a dia, nos ajudando a discernir, nos ajudando a trilhar o caminho da sabedoria. Te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude, enquanto vivermos, sermos sábios e termos entendimento no momento da decisão. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tem tantos conselhos úteis, né, para tantas pessoas. Nos ajudou, nos beneficiou. Vamos transmitir a outros. Coloca aí nos grupos que você faz parte, nos seus status, nos seus stories. Vamos divulgar a palavra de Deus. Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.